E esses dias eu acordei com uma dúvida bem cruel: como desenhar belas traseiras? E claro, como é que eu vou ensinar isso sem ser banido do YouTube? Com certeza esse vídeo vai ser desmonetizado e eu vou tomar um belo bonk do YouTube. E se você não quer que eu, Oda, seu youtuber de desenho quase favorito, morra de fome e continue te ensinando a desenhar belas gasosas, considere dar um like e se inscrever, porque isso importa muito pra mim. Ah sim, só mais uma coisa: esse conteúdo não tem intenção de nada sexual. O que você vai fazer com o seu conhecimento é problema seu. O conteúdo desse vídeo é 100% educacional. Então já pode tirar a mão daí e vamos pro vídeo. Receba. Pra começar, um erro básico de anatomia. E que, cara, eu já vi muito, infelizmente. Mas pra você parar de errar, deixa comigo que eu te explico direitinho. Basicamente, vai refazer uma bunda muito redonda. Mais ou menos assim. Mas até que a personagem fez um tipo de cirurgia ruim, colocou silicone demais, ou sei lá. Parece meio cartunesco, mas vamos resolver isso. Basicamente, o glúteo é formado por 3 músculos, mas só precisa de 2. Basicamente, o glúteo médio, que fica aqui em cima, é que se conecta no quadril. E claro, o glúteo máximo, que fica aqui embaixo, se fixa na coxa. E é justamente ele que dá aquele formato icônico. Você pode numa boa ignorar os nomes, mas com certeza você tem que considerar os volumes e shapes básicos, e que eles podem ser simplificados mais ou menos assim: 2 elipses, ou então uma borboleta. E uma coisa que você pode perceber é que o glúteo máximo não é tão largo quanto a perna, porém está conectado ao fêmur. Então ele tem esse deslize aqui, entre essa palavra aqui, e o quadríceps, dando essa forma um pouco mais de gota aqui embaixo. Ah sim, o que também faz ele acabar antes de atingir a silhueta da perna, ou seja, esse tipo de corpo aqui não faz muito sentido. Então se a gente pegar aquele primeiro exemplo, ficaria muito mais preciso com isso. Outra parada é a sobreposição dos popotes. Ué, mas eles estão do lado um do outro? Como é que eles vão ficar em cima um do outro? Não é que eles realmente ficam em cima um do outro, mas em algumas poses 3x4 pode acabar dando essa sensação, mas basicamente depende da genética, porém geralmente os lados têm o mesmo tamanho. Então cuidado, porque às vezes acaba parecendo que a personagem tem uma nádega muito maior que a outra. Isso é uma questão de ângulo e prática, mas basicamente um erro muito comum é fazer esse tipo de sobreposição mesmo quando a personagem está sendo vista completamente de costas. E bem, meio que isso não ia rolar, eu acho. Ok, com alguns erros já corrigidos, vamos para a próxima parte. Como eu já falei, dá pra imaginar o músculo do popote mais ou menos como uma borboleta. Basicamente isso vai te ajudar a visualizar melhor o 3D dessa forma. Porém, não é apenas isso que vai te ajudar. Então eu recomendo que você saiba pelo menos fazer a estrutura básica de uma perna. E claro, uma pelve. Ou só quadril, depende de como você quer chamar, dá no mesmo. Mas se você não sabe fazer isso, você pode fazer simplesmente essa estrutura básica aqui. Basicamente começando com um trapézio pro quadril e cilindro pras pernas. Ou melhor, pra coxa. Esses cilindros vão se afinando conforme vão chegando perto do joelho. Só com a estrutura básica já dá pra ter uma noção melhor da perna. Agora sim, a gente vai adicionar as famigeradas bundas. Aqui vai mais um trabalho de prática e repetição. Afinal, você vai ter que estudar essa parte da estrutura por muito tempo, até pegar o jeito. Então, não se preocupe, apenas foque em estudar. Até porque estudar vai te ajudar muito, com qualquer estrutura. Ah, claro, uma dica bacana pra você saber onde encaixar o popote é ali em cima. Eu não uso isso, até porque eu já consigo enxergar bem. Mas se você não consegue, você pode simplesmente fazer no meio das costas um triângulo invertido. Na verdade, onde é que as costas terminam e começam a bunda? Eu nunca me perguntei isso. Tá aí, um bom questionamento. Bem, fazendo isso, você vai enxergar mais ou menos onde a bunda começa, e também vai dar uma noção melhor do formato que ela vai tomar. No fim das contas, eu recomendo que você pegue referências, mas olha, você vai buscar isso aí, hein? Eu tô te vendo. Ah é, aqui na estrutura outra coisa que você pode ver é o espaçamento das pernas. É muito comum que acabamos fazendo as pernas juntas demais, mas na realidade existe um espaçamento aqui. É o tipo de coisa que você percebe após um tempo estudando. Ah é, e o glúteo máximo também aparece aqui de frente, bem aqui, tá vendo? Na fase de prática, a estruturação também é um lugar perfeito para você fazer o sombreamento, ou pelo menos praticar ele. Eu disse que o popote não é completamente redondo, mas você pode notar que as sombras vão se comportar como numa esfera. Eu recomendo que você use rachuras aqui, basicamente para você tentar mapear onde ficariam as sombras. Mas se você não tem noção ou não sabe como fazer, relaxa, porque a gente vai abordar isso depois quando a gente for pintar esses belos popotes. Agora com a estrutura já formada, vamos para os volumes. Quando o assunto é popote, tem uma personagem perfeita para isso: a Chubby de Nier Automata. Até porque se o criador falou que fez ela assim porque gosta de bundas, quem sou eu para discordar, né? Ok, essa bela arte pode nos ensinar algumas coisas. Por exemplo, bem aqui, você já percebeu, mas essas curvas bem aparentes aqui na cintura e na perna. Isso acontece por causa dos ossos do quadril, principalmente do corpo feminino, onde a parte de baixo é um pouco mais larga do que o corpo masculino. Mas mesmo se você for um cara, você pode apertar e você vai sentir esse osso aí. Isso ajuda a demarcar bastante a silhueta do corpo. E também eu posso dar errado, mas acho que é isso que causa os hip-dips. Mas é aquilo, eu posso estar errado. Essas curvas também aparecem quando a personagem está sendo vista de costas, tipo assim. Agora de lado a gente pode notar uma curva bem grande aqui. E isso rola porque a coluna humana não é tão reta o quanto você imagina. E isso fica mais aparente em corpos
femininos. Inclusive é isso que dá aquele shape de S ou algo assim. E também dá aquela empinadinha no popô. Mas vê se não exagera, sua personagem vai parecer que tem escoliose 2, o inimigo agora é outro. Aliás, se ajeita na cadeira, mano. Você tá parecendo um camarão e depois se pergunta por que a coluna tá doendo tanto. Ah, vá. Já não basta dor no pulso, agora quer dor nas costas também. É só o que faltava. Mas voltando ao foco, na tela tem um exemplo de como fica se você exagerar muito, ou seja, bem estranho. Mas basta alguns ajustes e pronto. Outra parada que você pode perceber é essa aqui, abaixo do glúteo e acima da coxa. Basicamente isso rola porque aqui tá acontecendo uma troca de planos. Basicamente o popó tá acabando e a coxa começando. E como aqui tem bastante gordura, ela cai por cima da coxa. Você pode ver isso principalmente se a perna estiver para trás. E se a perna estiver para frente, a curva não acontece. Pelo menos não dá pra ver tão bem. Ah, é verdade. Se você estiver vendo a personagem de baixo, nessa pose aí, você vai perceber que forma um W bem esticado aqui embaixo. Muito do shape dos popotes é basicamente perna. Te enganaram a vida toda. Então você pode fazer simplesmente a perna e só dar aquele volume ali embaixo. Outro volume que você tem que se atentar é quando o personagem sentar. Obviamente ele vai achatar para baixo e expandir para os lados. É basicamente o mesmo conceito dos opais, né? Só cuidado para não exagerar demais, até porque vai ficar esquisito. Na verdade, muito sobre estilização e desenho é saber o quanto exagerar e o quanto não exagerar. Eu quase esqueci. Tem um volume aqui embaixo que você sabe muito bem do que é. Mas isso só vai aparecer realmente se a personagem estiver um pouco mais acima no campo de visão. Ou então se ela estiver empinada. Enfim, cuidado para não forçar muito isso, até porque existem ângulos que seria praticamente impossível disso aparecer. É o tipo de coisa em que referências vão te ajudar. Elas são suas ótimas amigas. Elas não mordem, eu acho. Agora finalmente vamos pra... Se você prestou atenção no vídeo até aqui, você sabe desenhar um belo popote, mas você sabe pintar ele. A pintura de um popote é bem simples, basicamente variando entre hard e soft edge. Mas Oda, o que cacete é isso? Calma, cara, deixa eu te explicar. De maneira burra e resumida, soft é macio e hard é duro. É basicamente as transições do desenho, mas de forma mais complexa. Se você pintar um material que é macio, geralmente vai ter que usar uma transição macia. Meio óbvio, então se usarmos pincéis macios, aqueles mais esfumaçados vai dar esse resultado. Isso dá a entender que a transição é muito suave, como numa esfera, por exemplo. Só usando softs eu consigo você pensar que esse círculo aqui é 3D. Agora se o material é duro, a transição for muito brusca, usamos hard edges. Geralmente a gente usa isso quando a mudança de plano é muito clara, ou seja, extremamente aparente, como por exemplo para fazer isso aqui virar um quadrado. E misturando esses dois conceitos eu consigo mudar sua percepção de profundidade na pintura. Observe, eu não fiz nenhuma line, eu não mudei o formato de nada, mas ainda assim você pode pensar que esse quadrado parece mais arredondado dos lados, enquanto que essa esfera parece que foi cortada na parte de cima. Se vocês pedirem e esse vídeo for bem, eu faço um vídeo só sobre isso pra vocês. Bem, voltando ao principal, para dar um efeito bacana, é legal você misturar esses dois conceitos quando for necessário. Hard e soft edge é basicamente todo o pilar de uma pintura boa. Claro, seguido também de cor e etc. Mas na minha opinião, se você sabe fazer uma boa transição, você já vai conseguir fazer muita coisa. Então pra mim isso é muito importante. E isso também vale pro tradicional, principalmente se você quer usar rachuras. Eu também ia ensinar como fazer roupas, mas eu tô com muita preguiça. E eu tô a fim de fazer um vídeo especial só pra isso, até porque é um assunto bem complexo. Eu não tô a fim de fazer só por cima. É o tipo de coisa que realmente merece um vídeo inteiro só pra explicar. Então pra você não perder nenhum dos próximos conteúdos aqui do canal, dá um like, se inscreve e claro, ativa o sininho. Não custa nada, pô. Agora voltando ao que importa, que é os popotes. Pra esse exemplo eu vou imaginar uma luz direta vindo de cima. Pode ser luz de lâmpada, sol, tanto faz. O importante é que tá lá. Aqui embaixo tem essas linhas do glúteo. Como você pode ver, a transição aqui é um pouco mais dura. Isso porque tá rolando a troca de planos entre o popô e a coxa. E conforme você vai subindo, vai ficando cada vez mais macio. Isso porque a parte de cima é macia. Lembrou que eu falei? Material ou transição macia, pincel macio. Transição material duro, pincel duro. E falando em material duro, as artes ficam principalmente quando rola uma transição do popode com a perna. Aqui vai muito sobre prática e tempo. Recomendo que você estude um pouco sobre isso depois. Afinal, isso não é o tipo de coisa que se aprende em apenas um dia. Agora adiciona os highlights, que é onde a luz vai mais incidir, e pronto, você tem um belo popote pintado. Ok, acho que você já sabe o bastante. Esse foi o vídeo. Curtinho, eu sei, mas te ensino o que é preciso. Então sabe, né? Dá um like, comenta, compartilha, qualquer coisa, só pra saber que você gostou. Enfim, eu sou o Oda e desenho, mulher bonita. Se inscreve aí, pô.